para falar aí sobre as expectativas jurídicas que existem em relação ao que está por vir. A gente recebe agora aqui no Viva Voz o professor de Direito Constitucional da UFF, Gustavo Sampaio, já está na linha com a gente. Boa noite, professor. Obrigada por ter encontrado um tempo na sua agenda, que eu imagino que deva estar bastante concorrida. Sim, boa noite, Vera. Boa noite, Débora, Carol. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio CBN. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, queria começar ouvindo o senhor sobre o que o senhor acha que deverá ser ali o principal tema de embate no julgamento. A gente sabe que a primeira turma tem votado majoritariamente com o ministro Alexandre de Moraes, mas tem algumas questões que não são consensuais, entre elas a questão da superveniência de crimes e, eventualmente, da dosimetria das penas. O que o senhor acha que vão ser os pontos aí em que a gente tem que ficar mais atento a partir de amanhã? Eu creio que, como cada um dos mais de 30 réus, portanto, corréus, foi acusado por 5 crimes, é a mesma acusação, mesmo libelo para os 5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o crime de golpe de Estado, ambos previstos e trazidos pela Lei 14.197 de 2021, por ironia da história, promulgada e sancionada pelo próprio presidente Bolsonaro. São acusados também de crime de organização criminosa, da Lei 12.850, e por crimes de dano ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado, 5 crimes, portanto. Eu acredito que um possível ponto de divergência será em torno de se, havendo condenação, se essa condenação virá por concurso material de crimes, explico o que é, em palavras, digamos, não jurídicas, concurso material é somatório dos crimes, somatório das penas. Ou se alguns ministros entenderão que a abolição violenta do Estado de Direito terá sido um mero meio para se chegar ao resultado do golpe de Estado, acontecendo o que chamamos de consunção. Se isso ocorrer, nós teremos, portanto, uma pena menor no voto de quem assim entender. Porque se entender que a abolição violenta foi meio para o golpe de Estado, não há concurso material entre os 2 crimes, logo não há somatório de penas. E acho também, um segundo ponto e último, que talvez haja ministros com entendimento de que, como amanhã se inicia o julgamento do chamado núcleo crucial, que é o grupo 1, aquelas grandes autoridades de Estado do governo Jair Bolsonaro, inclusive o próprio presidente, que talvez esses réus não mereçam a imputação dos crimes de dano ao patrimônio da União e de deterioração do patrimônio tombado, porque esses crimes teriam sido, segundo uma possível divergência, ocorridos e praticados apenas por aqueles que invadiram os prédios da Praça dos Três Poderes, que não teria sido o caso do ex-presidente e de seus ministros. Talvez essas 2 divergências possíveis se verifiquem presentes. Todavia, Vera, é bom dizer, decisão judicial nós só conhecemos quando ela chega, quando ela é proferida. Então, vamos ficar atentos, aguardando o resultado do julgamento. Professor, e no caso de uma divergência, o que mais poderia mudar, ser alterado no curso desse julgamento? Haveria possibilidade de ir para plenário, por exemplo? Eu acho que essa possibilidade é pequena, Vera. Por quê? Porque, em verdade, os chamados embargos infringentes, que são um recurso para dentro da própria instância, até porque não existe nenhuma instância acima do Supremo Tribunal Federal, eles só são oponíveis quando a decisão não é unânime. Então, se houver condenação por unanimidade, não serão cabíveis embargos infringentes. E se houver dissidência, exige-se a chamada dissidência qualificada. Não basta, a princípio, um só ministro dissentir. É verdade que o regimento interno do Supremo Tribunal só fala de embargos infringentes em competência do plenário, que não é o caso. Essa ação penal está sendo julgada pela primeira turma. Mas quando o regimento trata de embargos infringentes no plenário, ele diz que serão cabíveis se a condenação não unânime tiver 4 votos divergentes, no mínimo.
Então, no plenário, que são 11 ministros, se o réu for condenado por 8-3, por 9-2, ele não pode usar embargos infringentes. Mas se ele for condenado por 7-4, 6-5, ele terá embargos. O regimento nada diz no caso da turma. Uma impressão que já foi emitida por um ministro do Supremo Tribunal é no sentido de que, para se beneficiar possíveis réus condenados, admitir-se-á embargos infringentes em decisão da turma, mas desde que a dissidência proporcionalmente seja de 2 ministros. E por último, Vera, talvez tenhamos embargos sob o resultado parcial. Pode acontecer de um réu, por exemplo, respondo aqui hipoteticamente, ser condenado por 5-0 no crime de golpe de Estado e ser condenado por 3-2 no crime de abolição violenta do Estado de Direito. Ele poderá apresentar embargos infringentes em relação a essa parte em que a decisão judicial tiver tido dissidência. Esse é o panorama. Remessa ao plenário poderá acontecer, desde que haja um destacamento da matéria para o plenário. Vamos aguardar. Professor, agora a Carol falando aqui, boa noite para o senhor. A gente tem um julgamento que acontece em meio à pressão no Congresso Nacional para a votação do projeto de anistia, né, que pode vir a anistiar justamente esses réus que sequer ainda foram julgados. Qual é a constitucionalidade dessa matéria e isso influencia de alguma forma o julgamento? Veja, Carol, a anistia é ato do Congresso Nacional. A Constituição da República diz que a anistia se dá por lei, quem edita a lei é o Congresso Nacional. É um perdão parlamentar, é um perdão congressual dado a determinados ou a determinado praticante de um determinado crime. O Congresso tem autoridade para dar anistia? Tem. Todavia, neste caso, em se tratando de anistia por crime contra o Estado constitucional democrático de direito, até nisso há divergência, Carol. Embora não se tenha jurisprudência formada, mas alguns grandes juristas entendem que a Constituição da República, embora expressamente não proíba a anistia, no inciso 44 do artigo 5º, para crimes contra a democracia, que por se tratar de um fundamento de validade existencial do próprio Estado, o regime democrático, que o Congresso não pode perdoar autores de crimes contra a própria democracia, que constitui o próprio fundamento de validade do próprio Congresso Nacional eleito. Seria uma limitação implícita de poder. Mas isso, Carol, renderá, acaso vier a ser discutido, muito debate, porque a priori a Constituição autoriza que se conceda a anistia. Acaso o Congresso edite uma lei anistiando, por certo, essa lei será submetida ao controle de constitucionalidade por quem? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, onde tudo acaba terminando. Professor, por fim, tem uma questão sobre o regime de cumprimento das penas, caso haja uma condenação por todos esses crimes, tem uma gradação em cada um deles, penas mínimas e máximas, mas o que se pode chegar em termos de pena máxima, caso sejam imputados todos os crimes a todos os réus, é até 43 anos de prisão. O senhor acredita que, caso havendo uma condenação assim pesada, o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser levado em conta para que ele já comece cumprindo uma pena em regime domiciliar, como ele está hoje em dia? Eu acredito que sim, Carol. Acredito que isso será possível e eu até ouso fazer uma especulação. Parece-me que recentemente o Supremo Tribunal Federal já deixou um recado. O primeiro presidente a ser condenado não foi Jair Bolsonaro, acaso ele venha a ser condenado também. Foi Fernando Collor de Mello, que foi condenado anos atrás por crimes contra a administração pública e por lavagem de dinheiro. Ele apresentou embargos infringentes, porque havia uma divergência qualificada na dosimetria da pena, e esses embargos foram julgados desse ano, vocês acompanharam na rádio. No começo desse ano, o Supremo selou a decisão final, julgando os embargos do caso Collor, e o condenou a pena superior a 8 anos de reclusão. Significa que o regime inicial da pena seria mesmo o regime fechado. O presidente Collor foi para o estabelecimento prisional em Maceió e 2 dias depois estava autorizado o cumprimento da pena em regime domiciliar. Por quê?
por razões de saúde, comorbidades, doenças que acometiam e acometem o ex-presidente. Ora, nesse caso da ação penal 2668, essa ação penal em que é réu Jair Bolsonaro e a alta cúpula do seu governo, muitos réus ali, não só o presidente, já são idosos, já têm, portanto, doenças, comorbidades, situação precária de saúde. O próprio ex-presidente já se interna frequentemente em hospitais, ora para fazer cirurgias, ora para fazer tratamento médico. Me parece que o Supremo Tribunal, no caso Collor, emitiu o sinal. E se o presidente Jair Bolsonaro for condenado a uma pena alta, tendo que cumprir inicialmente a pena em regime fechado, eu apostaria no sentido de que o Supremo Tribunal vai autorizar que esse regime fechado seja cumprido em sede de prisão domiciliar. Carol. Obrigada, professor Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense, clareando aqui as questões jurídicas, que são muitas, para o nosso ouvinte. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima. Satisfação falar com vocês. Fiquemos atentos aí aos fatos da semana. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, professor. Tchau.